Oi, crianças! Que Deus abençoe todas vocês. Vamos ouvir uma história? Era uma vez 2 porquinhos e eles eram vizinhos. Moravam assim, ó, do ladinho um do outro. Um deles se chamava Norman. Norman, pensa no porquinho bom. Norman fazia tudo muito certinho. A casa dele vivia tão limpinha, tão organizada. E ele era sempre muito elogiado. No trabalho e na escola, ele só recebia elogios. Todos admiravam Norman. Afinal, ele era um porquinho muito bom. Já o Sidney, o Sidney era um porquinho muito atrapalhado. Na escola e no trabalho, ele só arrumava confusão. E sua casa vivia assim, ó, toda bagunçada e desorganizada. Norman e Sidney, apesar deles serem vizinhos, eles quase nunca se encontravam. Sabe por quê? Porque Norman sempre estava adiantado 10 minutos. Já o Sidney sempre estava atrasado. O único momento quando eles se encontravam é quando o carteiro chegava com a carta para os dois no mesmo horário. E assim aconteceu. O carteiro trouxe a carta para o Norman, carta para o Sidney. E eles correram para ver o que estava escrito. E sabe o que é interessante? Que o envelope é igualzinho, da mesma cor. E eles abriram a carta. Será que eles estavam sendo convidados para a mesma festa? Vamos ver. Caro Sidney ou caro Norman, gostaria de convidá-lo para vir me visitar na próxima terça-feira, na Rua X, número 80, na hora que lhe for conveniente. Tenho algo a lhe dizer. Assinado Deus! O próprio Deus escreveu uma carta para os dois. Ai! Eles ficaram tão nervosos. Na verdade, o Norman ficou ansioso e até mesmo orgulhoso. Ai, Deus finalmente reconheceu os meus atos de bondade. Já o Sidney ficou muito nervoso. O que será que Deus tinha para dizer para um porquinho tão atrapalhado? E chegou a terça-feira e Norman acordou como sempre adiantado. Tomou banho, se arrumou, estava cheiroso e foi lá ao encontro de Deus. Chegou lá, era uma casa linda, grande, e Norman bateu na porta. E aquela porta se abriu. E Deus apareceu lá no fundo, numa mesa linda e grande. E Deus olhou para Norman com um sorriso e falou assim: Norman, tenho 3 coisas para te dizer. A primeira delas é que eu te amo. No fundo, Norman já sabia disso. Afinal, ele era um porquinho bom, não é? E Deus continuou. A segunda coisa que eu tenho para te dizer, Norman, é que eu não te amo por causa da sua bondade. Como assim? Pensou Norman. Deus não me ama por causa da minha bondade? E Deus continuou. A terceira coisa que eu tenho para te dizer, Norman, é que você não é tão bom quanto pensa. Eu amo todos os porcos assim como amo você. Trate-os com generosidade. E Deus se despediu com um sorriso. E Norman saiu de lá com seu mundo desabando, chorando, cabisbaixo.
Mas quando estava no meio do caminho, Norman pensou: é verdade, eu vivo olhando para os outros porcos e pensando, por que será que eles não são um porquinho tão bom quanto eu? E eu sempre vivo criticando todos os porcos. Eu acho que eu não olho todos os porcos com generosidade. E Norman caminhou até sua casa. E Sidney acordou como sempre atrasado. Encontrou Norman chorando. E ele pensou, por que será que Deus fez que Norman chorasse? E Norman era um porquinho tão bom, imagina que Deus vai falar comigo. E ele ficou nervoso, tremendo, tremendo, tremendo. E pensou em desistir. Mas aí ele pensou que se desistisse poderia ser pior. E ele foi tremendo, tremendo. E chegou lá e bateu na porta tremendo. E ele viu aquela casa linda. E Deus lá no fundo, naquela mesa, sentado naquela mesa grande, bonita. E Deus abriu a porta e falou assim com Sidney. Sidney, eu tenho 3 coisas para te dizer. E falou com um sorriso para Sidney. A primeira coisa é que eu te amo. Como assim? Deus me ama? Mesmo sendo eu assim um pouquinho tão atrapalhado? E Deus continuou. Sidney, a segunda coisa que eu tenho para falar para você é que eu te amo muito. Naquele momento, o coração de Sidney começou a ficar aquecido. E ele se encheu assim de alegria. E Deus continuou. Sidney, a terceira coisa que eu tenho para te dizer é que eu amo você de todo o meu coração. E Deus se despediu com um grande sorriso. E Sidney saiu com o coração aquecido. E começou a ver tudo tão lindo. Ele não andava assim mais cabisbaixo. E começou a olhar as coisas de uma outra maneira. E quando ele chegou na casinha dele, ele teve forças para arrumar tudo. E arrumou toda a sua casa. E ele se achou até um porquinho bonitinho. Nunca tinha acontecido isso. E ele foi dormir. No outro dia de manhã, eles acordaram no mesmo horário. Norman cumprimentou Sidney com um sorriso. Olhou com generosidade. E Sidney o cumprimentou com alegria. E alguma coisa tinha acontecido depois que Deus havia falado ao coração deles. E assim, eles se tornaram bons amigos, apesar das diferenças. E essa é a história. Deus espera que a gente ame aos outros assim como Ele nos ama. E trate todos com generosidade. Vocês gostaram da história? Um beijo e até a próxima!